Olá, é bom ter você de volta. E vamos ver algumas breves considerações acerca da Instrução Normativa número 41, editada pelo TST, no intuito de esclarecer a aplicação da reforma trabalhista, ou seja, das alterações na CLT advindas da Lei 3.467. Vale identificar, então, o artigo 1º da Instrução Normativa número 41, que traz expressamente que a aplicação das normas processuais previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, alterados pela Lei 3.467, com eficácia a partir de 11 de novembro de 2017, é imediata, sem atingir, no entanto, situações pretéritas, iniciadas ou consolidadas após a égide da lei revogada. O primeiro elemento a se detectar é o caráter interpretativo dessa instrução normativa. A denominação de instrução normativa poderia dar uma render ensejo ao equívoco de se tratar de uma norma, de um ato próprio, de um ato inovativo para regular situações. O que a instrução normativa vem especificar é a compreensão da atual composição do TST acerca da aplicação das normas advindas da Lei 13.467, ou seja, não é possível extrair uma conclusão ou uma consequência jurídica imediata a partir dessa instrução normativa. O que vai ocorrer é que, muito provavelmente, a aplicação em desconformidade ao que está especificado na instrução normativa dará ensejo à eventual anulação de atos processuais no futuro, uma vez que se admita e se conheça recurso de revista. Mas não há cabimento a alegação de violação a dispositivo da instrução normativa. Tanto é que, quando se tratou da instrução normativa número 39, que tratou da aplicação do CPC ao processo de trabalho, a compreensão foi de que se tratava de um ato de conteúdo meramente interpretativo. De outra sorte, como foi objeto da impugnação perante ao STF, se teria até a possibilidade de que essas instruções normativas fossem objeto de impugnação e com algum chance de sucesso, por se tratar de atuação inconstitucional, ou atuação não prevista ou não contemplada ao TST. Sim, é possível admitir que o TST, de forma interpretativa, buscando evitar conflitos ou facilitar a aplicação do direito, expressa a instrução, ou seja, se manifeste administrativamente acerca de sua compreensão atual acerca da aplicação da Lei 13.467. Entretanto, impor sanções, seja processuais, seja aos julgadores, isso já é um outro passo que não deriva imediatamente da instrução normativa, mas sim das consequências que possam advir do exame de recursos próprios. O outro elemento que se detecta a partir do texto da instrução normativa número 41 é a adoção da regra do isolamento dos atos processuais, ou seja, o processo não precisa ser resolvido todo sob a égide de uma mesma legislação. Assim, os atos processuais que se sucedam num determinado processo observarão a lei vigente ao tempo de sua realização. Essencialmente, essa é a conclusão da Instrução Normativa número 41, que na maior parte dos casos as regras serão aplicadas conforme os atos devam ser realizados a partir da vigência da nova lei, ou seja, a partir de 11 de novembro de 2017. Uma vez que o ato deva ser realizado a partir de 11 de novembro de 2017, terá plena vigência a Lei 13.467. De outra sorte, permanece a regência das regras anteriores. E o que nós vamos ver a seguir é que, com algumas alterações e com algumas peculiaridades, foi isso que se especificou na Instrução Normativa número 41. Os atos processuais que vierem a se realizar após 11 de novembro de 2017, ainda que o processo tenha se iniciado antes, observarão a lei nova. Ao contrário, se os atos estão relacionados com fatos originados antes da vigência dessa nova lei, prevalece a norma anterior. Então, de modo sintético, o que se tem na instrução normativa é de que só terá a vigência da Lei 3.467 aqueles atos que ocorram após 11 de novembro de 2017, especialmente quando eles são relacionados com a prescrição intercorrente, o litisconsórcio necessário para a discussão de norma coletiva, ou seja, quando
Quando a pretensão envolver a discussão acerca da validade, eficácia ou mesmo vigência de uma norma coletiva, há a exigência agora do litisconsórcio necessário com o sindicato. O sindicato tem que ser chamado para essa demanda, mas isso ocorrerá nas demandas propostas após 11 de novembro de 2017. Também a nova regulamentação acerca de custas e de honorários periciais, especialmente quando a sua fixação e responsabilidade, terão aplicação apenas quando esses atos sejam relacionados a fatos ocorridos após 11 de novembro, ainda que o processo seja iniciado antes. Os honorários advocatícios também da mesma sorte. Algumas circunstâncias especiais do dano processual também serão aplicadas somente para as ocorrências após 11 de novembro, como, por exemplo, a multa à testemunha, especificando, e aqui é um caráter relativamente inovatório, de que para a aplicação dessa multa à testemunha que falta com a verdade ou altera a realidade verificada, haverá necessidade de concessão de contraditório e oportunizar a retratação a essa testemunha. Ainda quanto às medidas indiretas de execução contempladas agora no artigo 883-A da CLT, como a inscrição do débito trabalhista no Banco Nacional de Débitos Trabalhistas ou mesmo protesto extrajudicial, a nova disciplina será aplicável apenas àquelas decisões proferidas após 11 de novembro de 2017. E bem assim a dispensa de penhora ou garantia à execução conferida em favor das entidades filantrópicas e seus diretores. E isso também só terá aplicação para as execuções iniciadas após 11 de novembro de 2017. Alguns casos particulares também são tratados na instrução normativa, assim, quanto ao novo regime da exceção de competência, que pode ser apresentada mesmo sem a petição de defesa, a petição de contestação. Nesse caso, esse rito será imediatamente aplicável aos processos em curso, desde que o recebimento da notificação seja posterior a 11 de novembro de 2017, ou seja, independentemente da data de protocolo da petição inicial dessa reclamação trabalhista, se a notificação for posterior a 11 de novembro, o regime atual, novo regime da exceção de competências poderá ser observado e deverá ser observado como válido pelo julgador. De outra parte, e talvez o aspecto mais sensível ou mais relevante da Instrução Normativa número 39, de que as regulações acerca da petição inicial e de comparecimento do reclamante não retroagem, aplicando exclusivamente as ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017, ou seja, aqui uma relativa quebra daquela regra do isolamento dos atos processuais, ou seja, as ações iniciadas antes da Lei 3.467 permanecerão regidas pelo rito anterior. Entretanto, somente as ações ajuizadas a partir de 11 de novembro é que deverão obedecer todos os ditames relacionados ao novo regime da petição inicial e das consequências da ausência do reclamante às audiências que ele deveria comparecer. O outro ponto também sensível é quanto às novas disposições acerca da estipulação do valor da causa ainda na petição inicial. A Instrução Normativa número 41, então, veio dizer que a fixação desse valor da causa poderá ser estimado, ou seja, uma primeira interpretação ou uma primeira leitura que se fazia do artigo 840, especialmente seus parágrafos 1º e 2º, era de que haveria necessidade de apresentar um valor da causa que correspondesse à liquidação dos pedidos, e liquidação absolutamente precisa, não se podendo simplesmente remeter à liquidação de eventual sentença. Tampouco, numa primeira leitura, se admitiria a estimativa, a estipulação de um valor meramente estimativo para o valor da causa. Entretanto, o que a Instrução Normativa número 41 vem trazer é de que essas exigências acerca do valor da causa, que poderiam render ensejo inclusive ao indeferimento da petição inicial, não deverão ser exigidos de forma tão estrita, admitindo consequentemente a estimação ou a fixação do valor da causa por mera estimativa. Quanto à possibilidade de utilização de preposto não empregado, essa possibilidade apenas se aplicaria às audiências trabalhistas realizadas após 11 de novembro. Quanto à possibilidade ou à eventualidade
de o advogado servir também como preposto, em vista da possibilidade que o advogado apresente a contestação e supere a revelia quando não acompanhado de preposto na audiência inaugural, a instrução normativa veio esclarecer que não se admite a acumulação de condições de advogado e preposto, ou seja, o advogado não pode ser preposto. Ele vai ter que atuar numa dessas duas condições, eventualmente fazendo valer do juiz postulante, que também é atribuível ao reclamado. E, consequentemente, apresentar a defesa na figura de preposto, não atuando mais como advogado. O principal fundamento para essa impossibilidade, na verdade, é a condição de que a figura do preposto se preste especificamente à tomada de depoimento, ou seja, a prestação de esclarecimento acerca dos fatos pertinentes àquela demanda. Na figura que há limitações à possibilidade de depoimento de advogado, especialmente de fatos que ele sabe por ser advogado, ou seja, tudo aquilo que ele soubesse por parte das declarações do reclamado. Ele não poderia se pronunciar, não poderia depor acerca desses fatos em audiência, e sem o risco de se caracterizar como negativa geral, ou sem como se pudesse, a partir daí, se extrair a revelia. Consequentemente, a figura admitir que um advogado e o preposto pudessem ser a mesma pessoa acarretaria o que se poderia chamar de crise processual, ou seja, às vezes se pretende ouvir o preposto especialmente para que se obtenha a confissão ainda que é a confissão ficta. Na medida que o advogado não pode ser obrigado a depor acerca de fatos que sabe, em função de ser advogado da parte, essa possibilidade de se extrair a confissão ficta a partir de depoimento de advogado ficaria inviabilizada e, consequentemente, a utilidade desse depoimento ficaria diminuída. Assim, num aspecto relativamente inovatório, mas que, a bem dizer, simplesmente consolida o entendimento que a doutrina já expressa há algum tempo, a instrução normativa número 41 esclarece que não se deve admitir essa atuação cumulada. O outro ponto que talvez vá gerar maior polêmica é quando a instrução normativa diz que a iniciativa do juiz na execução e para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica permanecerá, assim como dispõe a lei, limitada aos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. A controvérsia pode surgir aqui porque alguns julgadores, alguns doutrinadores, inclusive, entendem que esse aspecto poderia ser uma limitação abusiva dos poderes do advogado. Entretanto, a instrução normativa vê dizer claramente de que realmente a atuação do juiz na execução, promovendo a execução ou mesmo promovendo a desconsideração da personalidade jurídica sem pedido das partes, ficará limitada apenas aos casos em que não houver representação por advogado. A Lei 3.467 trouxe a obrigatoriedade da concessão de prazo para impugnação de liquidação. No regime anterior, não havia essa obrigatoriedade, havia apenas a possibilidade de concessão desse prazo e, uma vez concedido, a parte deveria se manifestar sob pena de preclusão, ou seja, ela não poderia mais impugnar a liquidação. No caso, a instrução normativa número 41 especificou que essa necessidade ou essa obrigatoriedade de concessão de prazo somente se aplica para a liquidação iniciada antes, ou melhor, ela não se aplica à liquidação de julgado iniciada antes de novembro de 2017. Ou seja, se a liquidação se iniciou antes de 11 de novembro de 2017, não é obrigatória a concessão. O juiz poderá conceder e se observará a eventual preclusão se a parte não se manifestar. Para as liquidações, então, iniciadas após 11 de novembro, a concessão desse prazo se torna, assim, obrigatória. A instrução normativa número 41, então, também veio tentar pacificar a situação decorrente da revogação dos parágrafos 3º a 6º do artigo 896 da CLT. Esses parágrafos previam a disciplina do incidente de uniformização de jurisprudência, especialmente a partir da interposição de recursos de revista, ocasião em que tanto o Tribunal Regional quanto o TST deveriam verificar a eventual divergência jurisprudencial interna nos tribunais regionais. Assim, apesar da revogação dos dispositivos que disciplinavam esse incidente de uniformização,
A instrução normativa veio especificar que deverá se observar e se concluir esses incidentes de uniformização já iniciados pela legislação vigente ao tempo da interposição do recurso, segundo o disposto nos respectivos regimentos, ou seja, nos respectivos regimentos internos dos TRTs. Deve-se lembrar que esse incidente era instaurado especialmente quando se verificava, tanto na admissão do recurso de revista quanto na análise inicial pelo TST, essa divergência, a ocasião em que o processo não era julgado imediatamente e se remetia às instâncias do TRT para a solução dessa controvérsia interna, para só então depois que se pudesse analisar eventual recurso. A instrução veio dizer ainda que os recursos de revista e os agravos no TST que já estejam conclusos ao relator e ainda não tenham sido julgados até a edição da Lei 3.467, não terão aplicação mais dos parágrafos 3º a 6º do artigo 896. Ou seja, como dissemos, quando havia a primeira análise dos recursos de revista ou mesmo de agravo em algumas circunstâncias, no TST, deveria se verificar a aplicação ou não do incidente contemplado nesses parágrafos do artigo 896. O que a instrução normativa veio especificar então é que, ainda que esses recursos de revista tenham sido interpostos quando ainda vigiam esses dispositivos que ordenavam a instauração do incidente, se esses recursos de revista já estiverem concluídos ao relator e ainda não estiverem julgados, não mais se aplicará esses dispositivos, ou seja, não será mais obrigatória a verificação da necessidade ou não da suscitação do incidente de uniformização. De outra sorte, finalmente, a instrução normativa especifica que as teses jurídicas prevalecentes e os enunciados de súmulas decorrentes dos julgamentos dos incidentes de uniformização de jurisprudência, suscitados ou iniciados anteriormente à edição da Lei 3.467, no âmbito dos TRTs, conservam sua natureza vinculante. Os aspectos finais, então, da instrução normativa trazem também que, quanto ao exame da transcendência, incide apenas sobre os acordos proferidos pelos TRTs publicados a partir de 11 de novembro de 2017, excluídas as decisões de embargos de declaração. E o que pode parecer apenas secundário, aqui se torna mais importante. Aqui se tentou evitar eventual controvérsia acerca de qual decisão seria considerada como delimitadora do regime jurídico daquele recurso cabível, ou seja, não serão consideradas as decisões de embargos de declaração, porque poderia ocorrer a circunstância de que o julgamento do recurso ordinário tenha se dado antes de 11 de novembro, mas o julgamento dos embargos se desse apenas depois, a publicação do julgamento de embargos desse acórdão do RO se desse apenas depois. Poderia suscitar dúvida acerca de qual regime jurídico se aplicaria ao recurso de revista. O que a instrução normativa então veio especificar é que o marco temporal para a verificação do regime legal do recurso a ser interposto é o da data da publicação do acórdão que julga o recurso ordinário, ou seja, se o acórdão que julga por meio do qual se julgou o recurso ordinário for publicado antes de 11 de novembro de 2017, a regência será anterior e, consequentemente, não haverá necessidade da observância da transcendência. Já se esse acórdão for publicado após 11 de novembro, deverá se observar essa transcendência. E em nenhum desses casos se observará eventual interposição e julgamento de embargos de declaração em data posterior. Como diz, se o acórdão relativo ao recurso ordinário for publicado antes de 11 de novembro de 2017 e, eventualmente, opuseram-se embargos dessa decisão e esses embargos foram publicados apenas após 11 de novembro, esse recurso de revista continuará regido pelas regras anteriores à Lei 3.467. O outro aspecto que é relevante, mas especialmente em relação ao TST, são as regras relativas à dispensa, redução ou meios alternativos de realização do depósito recursal. A instrução normativa especifica, então, que
essas regras novas que eventualmente dispensam, reduzem ou admitem a substituição por meios alternativos somente serão aplicáveis para os recursos interpostos contra decisões proferidas a partir de 11 de novembro de 2017. Aqui não houve essa explicitação se também haveria repercussão da oposição ou não de embargos de declaração. O que se deve entender, então, é que se tratam do julgamento do recurso principal, ou seja, a recurso de revista ao TST. Se esse recurso de revista for julgado após 11 de novembro, essas regras se aplicarão na eventualidade de interposição de embargos à SDI. E esse foi nosso breve exame da Instrução Normativa número 41. Mais uma vez, conforme já o TST teve a oportunidade de se manifestar, né, quando da impugnação à Instrução Normativa número 39, deve-se considerar que essa nova Instrução Normativa número 41 tem um caráter especialmente interpretativo, ou seja, não se caracteriza como uma espécie normativa própria, gerando obrigações que possam ser objeto de sanção. A especial consequência dessa Instrução Normativa é declarar um entendimento do TST acerca dessa matéria e servir de guia demonstrativo da eventual compreensão do TST acerca de eventual exame dessa matéria, se uma vez que seja submetido a ele por meio de recurso de revista. Entretanto, não se extraem da Instrução Normativa número 41 uma consequência imediata que possa ser judicializável de modo imediato. E em situações muito teratológicas, poderá até se admitir uma referência à instrução normativa por meio de meios de impugnação específico, como reclamações, correições parciais ou ainda mandados de segurança. Mas, como via de regra, o que se tem a partir dessa instrução normativa é apenas uma interpretação, uma declaração de qual tenha sido a compreensão atual do TST acerca da aplicação da reforma trabalhista. O que é essencial é detectar, então, é a adoção do isolamento dos atos processuais, ou seja, os atos processuais, via de regra, serão disciplinados pela legislação vigente ao tempo de sua realização. Caso eles se encontrem temporalmente distribuídos entre antes da vigência da nova lei e depois da nova lei, haverá regulação por seus casos específicos, mas a regra geral estipulada então é de que aqueles atos que se realizem após 11 de novembro de 2017 já estarão submetidos à vigência da nova lei. Aqueles atos que tenham sido iniciados antes de 11 de novembro ou cujas somente as suas consequências se revelem após é que deverão ser regidos integralmente ainda pela legislação anterior. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.